necessidade. De Campinas, Marco Guarizo. Pois é, doenças respiratórias, mão, pé e boca, falta de leitos para crianças, as polêmicas com as vagas e as administrações destas vagas foram os temas que a gente tem trazido durante todos esses dias. O secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon, é a entrevista do dia de hoje, ele já está na linha para falar conosco. Secretário, obrigada pela participação, um bom dia. Bom dia, Carolina, bom dia, Guilherme, Bom dia aos ouvintes da CBN, estamos à disposição. Soubemos que ontem aconteceu uma reunião com o Estado e, diante disso, o senhor, como é que está vendo essa questão envolvendo as vagas, a administração delas? Existe uma real oportunidade realmente para a gente receber ou abrir novas vagas em Campinas diante da superlotação? Bom, tudo que nós estamos vendo ainda é um reflexo da pandemia. Ontem nós estivemos em São Paulo, foi uma conversa muito boa com o secretário Eleusis, em que nós conversamos sobre a situação de Campinas, da região, sobre todos os problemas que tem havido em relação à saúde. Também colocamos o papel de Campinas. Imagina que Campinas, o ano passado, 72% de todos os custos de saúde de Campinas, do município, foram bancadas por ela própria, lembrando que entre 20% a 25% também que a gente atende pessoas de cidades em volta, e que o papel de Campinas hoje estava muito maior do ponto de vista do papel do município, e nós colocamos a nossa necessidade de uma maior participação do Estado e também do governo federal. Baseado nisso, nossa conversa foi muito boa quando ele mostrou o projeto da reorganização do sistema de regulação do Estado e, na verdade, eu imagino que nesse projeto da participação do Estado, o Hospital Metropolitano seria o que faltava aqui para a gente acabar a reorganização em saúde de toda essa região metropolitana de Campinas. Então, eu achei que a conversa foi muito boa do ponto de vista de projeto. Também tivemos uma conversa a curto prazo relacionado com o leito, principalmente nesse momento relacionado ao eixo materno-infantil, também o eixo da pediatria nesse momento aí desses quadros virais que estão muito acentuados nesse momento. Uhum. O senhor achou que essa reunião aconteceu em boa hora ou foi tarde demais, uma vez que o senhor mesmo teve que ir presencialmente à maternidade de Campinas para administrar a questão da interdição de leitos? Bom, realmente, eu acho que em relação à neonatologia foi um quadro bastante desgastante e nós tivemos assim muito desconforto do ponto de vista de saúde pública. Foram interditados 20 leitos, 13 leitos e ficaram funcionando 20 leitos dentro das regras do Departamento de Vigilância. 13 leitos eram municipais e 7 leitos eram do privado. Então houve um desconforto tanto para o privado como para o público e principalmente na PUC, onde nós somos um hospital conveniado em relação à neonatologia. Então houve vários dias de muito desconforto do ponto de vista de atendimento. O que nós fizemos até o momento, a diretoria da maternidade foram abertos mais 10 leitos, então nosso número de leitos do privado foi para 18 leitos e o público 18 leitos e na PUC foram 12 leitos, fazendo um total de 30 leitos. Queria falar que 30 leitos de neonatologia para o município de Campinas, somente para o município de Campinas, é muito a mais do que os indicadores de saúde preconizam. Bom, mas baseado nisso, como eu falo, Campinas não atende só o município de Campinas, atende também algumas cidades em volta. Nessa conversa com o secretário, ficou decidido a reabertura de mais 10 leitos de enfermaria que estavam fechados no Hospital Estadual Sumaré, que vai ajudar muito a região, e ficou acertado que as conversas que nós já estamos tendo com
hospital da PUC, serão mais 8 leitos do ponto de vista de público. Então, nós iríamos, num total, se isso der certo, para 38 leitos públicos fora a Unicamp, então, inclusive na hora que eles fizerem a reabertura dos leitos de neonatologia ou a abertura completa dos leitos de neonatologia do CAIS no Unicamp. Então, eu tenho a impressão que a neonatologia está próxima de ser resolvido o problema, pelo menos a curto prazo, com 38 leitos, mais a Unicamp. E aí, a sua pergunta poderia ser, e os 10 leitos que continuam fechados na maternidade? Provavelmente é essa a pergunta. Desses 10 leitos que estão fechados, 5 são públicos e 5 são privados. A hora que a maternidade apresentar todos os parâmetros, todas as não conformidades, muito provavelmente nós vamos fazer uma abertura de conversa e, se for necessário, nós também abriremos esses novos leitos na maternidade, o que, sem dúvida nenhuma, pelo menos a curto, médio prazo, seria mais que suficiente. Secretário... Mas, do ponto de vista de saúde pública, nós estamos com uma onda de prematuros. E esse onda de prematuros, ele está muito relacionado com a desorganização da saúde pós-pandemia. Eu estou dizendo agora aqui no pré-natal. Então, nós estamos fazendo campanha já no nosso município e também falando com os municípios em volta, no sentido de reforçar o pré-natal. O pré-natal é fundamental para diminuir o número de índice de prematuros, o que, do ponto de vista de prevenção, seria muito bom se acontecesse. Secretário, o senhor citou então os planos, o que foi feito, né, em relação a leitos, os planos de abertura de outros, mas como que está a situação neste momento, tanto na neonatologia quanto na pediatria, né? A gente tem essa falta ainda dos 10 leitos da maternidade, né? Tem fila de espera, tem crianças que estão em leitos, digamos assim, improvisados, e também na pediatria a gente teve abertura no Mário Gatinho de 15 leitos, né? Nesse momento, assim, em relação à maternidade, é leitos de neonatologia. Uhum. Nesse momento, estamos relativamente equacionados. Se houver a abertura de 8 leitos na PUC de neonatologia, eu acho que está mais que equacionado para o momento. O problema são a pediatria, relacionado com leitos de enfermaria e leitos de UTI pediátrico. Bom, nós já estávamos prevendo uma sazonabilidade pior do que os outros anos, e nesse momento, a série, comparado com a série histórica desde 2017, é a maior série histórica que Campinas já teve em relação à patologia respiratória em criança, e eu posso até mandar o gráfico para vocês, é muito interessante como ele se faz a elevação. Eu vi o Dr. Tadeu Pediatra falando das causas por conta do aumento dos casos respiratórios. Realmente é uma explicação muito importante em relação à imunidade das crianças. Bom, de qualquer maneira, nós já previmos isso, nós já abrimos em janeiro, fevereiro mais 11 leitos de UTI e nós chegamos essa semana a mais de 80 leitos de enfermaria de pediatria. É o maior número de leitos que Campinas já teve em pediatria do ponto de vista do SUS municipal, e ainda ainda temos criança fora de leito, mas todos os cuidados importam, tanto em porta da UPA como na porta dos hospitais que fazem atendimento do SUS. Por isso o senhor declarou alguns dias atrás com a Câmara dos Vereadores que a quantidade de vagas é suficiente? Então o cenário é que é diferente? Não, eu não acho. Eu acho que, na verdade, eu acho que nós temos um déficit de leitos, principalmente leitos qualificados. Campinas é uma cidade de polo e esses pacientes, eu acho que desce para leitos qualificados nós temos, e não é só por conta da pandemia. Está certo que a pandemia ela desequilibrou o sistema de saúde, principalmente você vê patologias relacionadas com a diabetes, com a hipertensão e por aí vai.
houve um desequilíbrio, mas de qualquer maneira, antes disso eu já achava que um hospital metropolitano, o papel ter uma maior ação nessa região, eu acho que seria o ideal na participação do Estado. Agora, o Estado não sinalizou positivamente ou 100% ainda para o Hospital Metropolitano, é isso, secretário? Ontem na conversa, eu qualifiquei a conversa assim, estrutural, eu gosto muito dessa coisa de estruturar a saúde, e eu achei a conversa muito boa do secretário Eleusis, e eu acho que ela passará a lembrar que isso seria uma solução, eu diria, a longo prazo, né? Você não constrói um hospital e coloca para funcionar em menos de 2, 3 anos, né? Bom, para quem pegou a entrevista já começada, estamos falando com o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon. Secretário, mudando um pouquinho o tema, a gente fala agora de leitos adultos. Havia aquele plano, né, de quando houvesse a abertura do Mário Gatinho, uma ala do Mário Gatti, que atualmente era utilizada para pediatria, passasse a ter leitos adultos, mas por enquanto isso não ocorre devido justamente a essa demanda alta para leitos pediátricos, né? Mas como é que está a situação para leitos adultos nesse momento? A gente tem alguma falta ou nesse momento do ano ainda não? Esses leitos do Mário Gatti que seriam abertos não estão fazendo falta? Bom, a sequela da pandemia, ela realmente tá chegando e claramente a ocupação dos leitos, tanto pediátrico como adulto, hoje ela é muito maior. Todos os hospitais estão cheios, e não só o público, mas também o privado. Então, eu vejo assim, realmente nós temos intenção de fazer um aumento do adulto dentro do Hospital Mário Gatti, mas se houver necessidade, nós vamos continuar usando essa parte do adulto, essa parte que está sendo desocupada da pediatria para o Hospital Mário Gatinho. A gente usará um espaço no sentido da pediatria até que se passe essa sazonabilidade. Uma pergunta que vem nesse momento é sobre a capacidade instalada, entre aspas. A gente fala isso quando se trata de indústria, não sei se é o termo exato para medicina, o senhor me corrija se eu estiver equivocada, mas existe hoje uma capacidade ociosa? Por exemplo, há alguns anos havia esse questionamento sobre o Hospital Ouro Verde. Desculpa, a sua pergunta é sobre se há uma capacidade de espaço, atendimento, que possa ser utilizado, logicamente, se for focado para esse objetivo, em hospitais como o do Ouro Verde. Porque nós vemos que é um hospital grande, ele tem, claro que ali a região também demanda muita gente, né? Mas houve um questionamento há muitos anos atrás sobre essa capacidade, entre aspas, ociosa, de que o Ouro Verde, por exemplo, poderia sim receber ou atender leitos e, enfim, aí nessa questão geral do leito adulto, né, secretário? Bom, eu acho que hoje ocioso não existe nada. Eu vejo alguns leitos que eles, assim, são um modelo de funcionamento muito antigo em alguns lugares aqui, mas na região de Campinas nós não temos nenhum leito ocioso, viu? Todo mundo está completo. Para as pessoas terem uma ideia do tamanho de Campinas, quando todos os nossos leitos próprios, a gente usa os nossos leitos conveniados, e não é pouco, mais um pouco de doente de longa permanência, hoje Campinas está chegando a 900 leitos. É muito leito. Campinas hoje investe muito em saúde. Como eu disse no começo da conversa, 72% do que se gasta hoje no município de Campinas com saúde é do recurso próprio de Campinas. Pela lei orgânica do município, era para Campinas estar colocando 17% do seu orçamento. Ela está colocando 25% do orçamento. Então, quando eu acho que nesse momento é uma boa chance de haver um equilíbrio maior, tanto do governo federal, que também tem diminuído muito. Lembrar que há alguns anos atrás, o governo federal, as cidades dependiam de 70%, 75% de verba federal. Hoje, Campinas Federal, em Campinas, ela chega em 27%, mais ou menos, e é muito pouco, né?
Então caiu muito o investimento, tanto do governo federal como o governo estadual, nos municípios. E hoje os municípios estão muito sobrecarregados em relação à saúde. Então está na hora, eu acho, de fazer um investimento maior, principalmente nessa nova medicina que está aparecendo, né? Esse novo modelo que está aparecendo do ponto de vista de saúde pública. Secretário, uma questão, o senhor citou que a gente está num período, uma sazonalidade até pior do que a habitual para as crianças, né, para doenças respiratórias. Durante a pandemia, para até ter o número de leitos necessários para pacientes de Covid-19, uma medida que a Prefeitura adotou foi alugar leitos, né, na rede privada, inclusive no antigo Hospital Metropolitano e outros hospitais. Houve aquela intervenção e tudo mais, mas enfim. A Prefeitura pensa nesse tipo de solução de alugar leitos em hospitais privados aqui de Campinas para, se necessário, conseguir dar suporte para essas crianças que estão aguardando leitos de pediatria? Bom, uma das explicações em relação à pandemia, na verdade, nós tivemos não houve uma sazonabilidade no ano, basicamente no ano do ano 2021. Houve muito poucas internações em crianças. Nós tivemos leitos ociosos em pediatria, baseado muito que as crianças ficaram em casa, ficaram fazendo isolamento. Então, eu imagino que isso diminuiu muito o número de casos. Nós não tivemos problema de pediatria no ano de 2020 e no ano de 2021. Porque não tinha essa sociabilidade que é necessário que as crianças tenham. Elas ficaram muito fechadas em casa, nós não tivemos problema. O que nós tivemos em 2021, e realmente foi muito importante, foi o leito de adulto, principalmente por conta da pandemia. E não só por conta da pandemia, mas por outras comorbidades que elas apareceram. Para as pessoas terem uma ideia do que foi 2021 para nós, e quem entende um pouco do ponto de vista da complexidade que é montar um leito de UTI adulto, nós saímos de 62 leitos no 1º de janeiro de 2021 para 172 leitos em março. E assim mesmo, em março, faltou leitos de UTI por conta da pandemia. Então, o nosso grande problema no ano 2020, mas principalmente no ano 2021, foram adultos, né? O que nós estamos acontecendo, nós já esperávamos que haveria uma sazonabilidade pior em relação às outras séries históricas, e hoje Campinas tem o maior número de leitos da sua história do ponto de vista de UTI pediátrico e do leitos de enfermaria. Nós estamos chegando hoje a mais de 80 leitos de enfermaria e hoje está chegando a mais de 36 leitos de UTI pediátrico. Todos cheios, num equilíbrio muito alto, assim, do ponto de vista de demanda. Uhum. Secretário, a gente está encerrando aqui a entrevista, só uma observação, é que mesmo com essa reunião presencial, o Estado também não deu data, não é isso? Não tem uma data definida para essa ajuda? Do ponto de vista de curto prazo, eu acho que esses leitos em relação ao Hospital Estadual Sumaré, de 10 leitos de pediatria e enfermaria, eu acho que será rápido, porque o Estado tem uma ação. Mas a conversa em relação à PUC, em relação à neonatologia, mais 8 leitos de neonatologia, que nós poderíamos chegar nesse momento a 38 leitos, muito acima dos indicadores, eu tenho a impressão que ela deve ser ao médio, curto prazo aí, ela acontecer. Então, o que eu tenho do ponto de vista de curto prazo são esses leitos. Em relação a nós, se por acaso... Outra pergunta que foi feita, eu acho que eu não respondi, assim, em relação à compra de leitos, nós estamos tempo aberto. O problema é que a oferta hoje, para o município de Campinas, de hospitais privados, eles também não conseguem mais oferecer, porque do ponto de vista físico não tem mais espaço para aumentar. Então, existe uma certa dificuldade. Mas se houver necessidade, nós podemos até, talvez... ver alguma coisa, um espaço no Hospital Mário Gatti de adulto, mas de qualquer maneira, nesse momento, nós estamos fazendo dessa forma. Todos os dias sabemos leito, na verdade, 2 vezes por dia nós sabemos ocupação, criança fora, e assim por diante, um papel espetacular que a nossa regulação faz todos os dias. A questão é diária agora, né? Até chegar em Nova quase de período, viu? Quase por período do dia, né? É uma crise, doutor. É uma crise. E o fato que essa crise, ela era meio esperado por conta da pandemia, né?
Até eu vejo que hoje, no momento, nós estamos nessa crise de saúde, mas eu imagino 2 anos que essas crianças ficaram fora, como daqui 10 anos nós vamos ter uma crise das crianças aprenderem matemática, português e assim por diante, né? Porque essa pandemia ela foi muito dura. Secretário de Saúde de Campinas, Leis Zabon, obrigada pela entrevista e um ótimo dia, bom trabalho. A CBN continua à disposição para informar aqui a população a respeito dos leitos em pediatria e adulto também. Bom, eu que agradeço a CBN, sempre esteve aí do nosso lado aí nessa dura luta que é a saúde, né? Bom dia para todos. Tá certo, obrigada, viu? CBN Campinas. Oferecimento